Meu nome é Edna, eu sou oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de Itabira e hoje nós vamos falar então do provimento 63 de CNJ de 14/11/2017, onde ele reconhece então o reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva, na seção 2, os artigos 10 a 15 do provimento, porque o provimento ele é maior, ele fala sobre o CPF, fala sobre as certidões, fala sobre a reprodução assistida. Então essa parte da filiação socioafetiva, ela está no artigo 10 a 15. Por que filiação socioafetiva? Porque tanto paternidade quanto maternidade poderão ser reconhecidos socioafetivamente. Então, por isso a questão da filiação, que o provimento começa da paternidade, né, do reconhecimento da paternidade. Mas logo no artigo 10 ele já começa que tanto a paternidade quanto a maternidade poderão ser reconhecidas, então, extrajudicialmente, a socioafetiva extrajudicialmente. Então, o que ele dispõe? Ele dispõe sobre o reconhecimento voluntário, ele tem que ser voluntário. Não é forçado, não é judicial, é voluntário, é espontâneo. E o ato é o quê? A averbação da paternidade e maternidade socioafetiva no livro A, então lá no livro de nascimento. Então a averbação da paternidade ou maternidade no livro A. E através de quê? De uma averbação. Tudo começou então a questão do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, do relator do ministro Luiz Fux. Aqui foi colocada a ementa do recurso, onde baseia, então, maioria na Constituição Federal, porque a afetividade, o socioafetivo, ele lida muito com a afetividade, ele lida muito com o princípio da dignidade da pessoa humana, ele lida muito com a família, com a consanguinidade, com as questões familiares, as questões de não discriminação de filhos. Então ele lida muito com a pessoa, né? Então ele foi julgada a questão da afetividade e baseado sempre os artigos mais que foi baseado nessa discussão, entrou muito a questão então da Constituição Federal, que a gente vai ver logo em seguida todas essas fundamentações legais. O ministro Luiz Fux, no final do voto dele, ele foi colocado então a tese jurídica para aplicação às casos semelhantes, que ficou assim: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais, ou seja, os efeitos jurídicos. Então, o que poderia constar tanto o socioafetivo quanto o biológico concomitantemente. E isso era possível, essa paternidade socioafetiva, para os casos semelhantes, daí para frente, né? Então, os dispositivos constitucionais legislativos, a Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana, no artigo 226, a família, no parágrafo 3º, a questão da união estável, no parágrafo 4º, é a família monoparental, no parágrafo 6º, a dignidade da pessoa humana, também, né, para a questão familiar, decisão. E quando chega no artigo 227, também assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, a dignidade, o respeito à liberdade, a convivência, e que os filhos teriam, então, no parágrafo 6º, os mesmos direitos e qualificações. Não poderia ter distinção de filhos, se é socioafetivo, se é biológico, se é adotado, que os filhos não podem ter essa discriminação. Os provimentos CNJ já falava a questão da paternidade, no provimento 12, no provimento 16 e no provimento 26, todos eles já falavam então a questão do pai presente, a questão do reconhecimento extrajudicial da paternidade também nas serventias extrajudiciais. Então, os provimentos então também foram temas para poder organizar toda essa decisão. A 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, tem um pedido que o IBDFAN, um pedido de providência que o IBDFAN tinha feito para o CNJ para a edição então do provimento 63, onde o ministro João Otávio ele fala que, por analogia, que ele não via impedimento então de conciliar
determinados atos do provimento do sócio-afetivo com o ECA, com o Estatuto da Criança e Adolescente, onde ele fala que podem adotar os maiores de 18 anos, levou isso para dentro do provimento. Quem pode reconhecer? Os maiores de 18 anos, independentemente de estado civil. Não precisa, né, ser casado para adotar, não precisa comprovar o estado civil, independentemente do estado civil. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Para adoção conjunta é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família, e há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Então, pelo ECA, alguns itens, né, alguns artigos, parágrafos do ECA foram, então, por analogia, colocados no provimento 63. Do Código Civil, o 1593 fala que o parentesco é natural civil, conforme resulte a consanguinidade. Os filhos havidos ou não da declaração de casamento por adoção terão os mesmos direitos e qualificações. A filiação prova-se, então, pelo termo de nascimento registrado no registro civil. Então, o Código Civil também entrou como base, porque o sócio-afetivo é mais abrangente, ele entra muito na questão da família, né, da consanguinidade do menor, a questão do amor, a questão patrimonial, ele é mais complexo, ele abrange mais essa questão da afetividade. E o que move realmente a caracterização do provimento 63 para o reconhecimento dessa afetividade é a posse do estado de filho. Então, realmente, no voto do ministro, do Luiz Fux, ele menciona isso, estabelece que o Código Civil de 2002, no artigo 1603, a filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no registro civil. Ao tratar sobre filiação, Luiz Edson Fachin, porque ele é jurista, ele já tinha uma tese há mais tempo, registra que a prova da filiação mencionada no artigo 1603 pode também sustentar a posse do estado de filho fundada em elementos que espelham o nome, a tratátil e a fama, que é a reputação. Por conseguinte, o termo de nascimento pode espelhar uma filiação socioafetiva. Então, eu já tinha decidido isso, Rio de Janeiro, a data 2003. Então, eu já tinha esse precedente, que poderia, a filiação socioafetiva poderia ser reconhecida. E Maria Berenice Dias, ela fala assim, o afeto não é fruto da biologia. Os laços de afeto e solidariedade derivam da convivência familiar, não do sangue. Assim, a posse de estado de filho nada mais é do que o reconhecimento jurídico do afeto, com o claro objetivo de garantir a felicidade como um direito a ser alcançado. Então, essa questão da posse do estado de filho, quando fala que o oficial deve observar se tem a posse do estado de filho, isso também é muito difícil, é muito complicado para o oficial. Mas se a família realmente possui, se a criança já tem um vínculo, se o adolescente, né, a pessoa que for ser reconhecida já tem um vínculo, ele fala que são 3 coisas, né, o nome, a fama, tem gente que já tem realmente um vínculo afetivo com aquela família, já não tem por que não fazer o reconhecimento socioafetivo, né? E as corregedorias também estaduais, antes mesmo da edição do provimento, elas também já tinham editado os provimentos para reconhecimento socioafetivo. Em Pernambuco, no Maranhão, no Ceará, todas elas também já tinham editado seus provimentos e já estavam realmente procedendo a esse reconhecimento socioafetivo, tanto da maternidade e quanto da paternidade. Já era uma coisa pacífica dentro dos estados. Seria também bom o oficial sempre ao receber o provimento, só ir lá, resolve, né? Considerando, resolve, prover, sempre olhar os considerandos. Porque os considerandos, às vezes, eles vêm fundamentando os motivos, o porquê daquela edição, daquele ato. Então, no provimento 63, existe o considerando precisava. Então, já existia regulamentação pelas corregedorias dos estados, perante os oficiais. Já tinha, então, a conveniência de edição de normas básicas e uniformes para o Brasil, né, para ficar tudo igual, para todo mundo seguir o mesmo critério do registro ou averbação, visando conferir segurança jurídica à paternidade ou maternidade socioafetiva estabelecida, inclusive no que diz respeito aos aspectos sucessórios e patrimoniais, porque não é simplesmente ir lá e reconhecer, ele gera direitos, né? Esse reconhecimento ele gera direitos, ele gera deveres, ele gera realmente consequências jurídicas, né?
a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial, porque já era previsto, já era aceitável, né, no campo jurídico, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, considerando a possibilidade do parentesco resultar de outra origem que não a consanguinidade, o reconhecimento dos mesmos direitos e qualificações aos filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, proibida toda designação discriminatória relativa à filiação, que nós já falamos lá nos artigos 539 e 596 do Código Civil. E considerando a possibilidade do reconhecimento voluntário da paternidade perante o oficial do Registro Civil das pessoas naturais, é o princípio da igualdade jurídica da filiação. Considerando a necessidade de averbação dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecer a filiação, e considerando o fato de que a paternidade socioafetiva, declaração ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica. Nós já falamos do recurso, né, do recurso lá do Supremo Tribunal Federal, o recurso especial número 898/060. E o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal e no artigo 1609 do Código Civil. Tudo isso, então, foi a fundamentação para o provimento, que é de muito bem aceito, para o oficial é muito bom, porque ele passa a se inteirar mais com o provimento, a entender mais o porquê da edição daquele provimento, e fica seguro também quanto à legislação. Sabe que realmente ele está respaldado pela legislação. Então, começando o provimento, a parte realmente da socioafetividade, começa então no artigo 10. Então, o artigo 10, ele é voluntário, então é espontâneo. O requerente vai chegar na serventia espontaneamente, não vai ser forçado, vai partir dele, né? E pode reconhecer, então, tanto a paternidade quanto a maternidade socioafetiva. Não é só a paternidade, a maternidade também. E a pessoa de qualquer idade pode ser reconhecida. Não determinou a idade para a pessoa poder ser reconhecida. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade de pessoa de qualquer idade será autorizado perante os oficiais do Registro Civil das pessoas naturais. Lá no parágrafo 1º fala o quê? Que é irrevogável. Ele é irrevogável, ele só pode ser desconstituído pela via judicial. Nos casos de quê? Vício de vontade e fraude ou simulação. Então, tem que explicar isso também na hora de elaborar, explicar que não, se uma vez feito, ele é irrevogável. Ele pode até ser desconstituído, mas só pela via judicial e nesses casos de vício de vontade, fraude ou simulação. Ou outro caso que aparecer, mas tem que ser sempre pela via judicial. A gente não pode fazer extrajudicial também a desconstituição desse ato, não. No parágrafo 2º fala quem pode requerer? Os maiores de 18 anos. Então, volta lá no ECA, os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Então, não é levado em consideração a questão do estado civil para poder reconhecer. E quem não pode requerer? Irmãos entre si ou os ascendentes. Esses também não pode requerer, não, os irmãos e nem os ascendentes. E o parentesco o pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho do que o filho reconhecido. Então, entre o requerente e o filho, tem que ter diferença de pelo menos 16 anos. Apesar daqui falar que quem pode requerer são só os maiores de 18. Os maiores de 18, mas aí continua a diferença de pelo menos 16 anos entre o requerente e o filho, que vai ser reconhecido, né? E processado onde? Ele também pode ser processado perante o oficial do Registro Civil da mesma forma, onde foi lavrado o assento ou diverso daquele onde foi lavrado o assento. Pode ser requerido, ele foi registrado numa determinada serventia, mas hoje ele reside em determinada cidade, ele pode comparecer à serventia onde ele está, na cidade onde ele está residindo, e requerer então que faça o pedido, a alteração, e o oficial vai enviar esses documentos então para a serventia onde ele foi lavrado o seu assento de nascimento. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva será processado perante o oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, ainda que adverso daquele onde foi lavrado o assento, mediante a exibição de documento oficial de identificação com foto
do requerente e da certidão de nascimento do filho, ambos em original e cópia, sem constar do traslado menção ou origem da filiação. Também não vai poder constar nada na certidão, mesmo caso da inter-teor, né? Não pode fazer referência de nada. No caso do inter-teor, somente o registrado, né? Ou por ordem judicial. Isso também vai a questão do sigilo também. Então, o procedimento vai ser processado perante o oficial do registro civil onde foi lavrado o assento ou diverso daquele onde foi lavrado o assento. Porque talvez hoje ele já reside em uma cidade onde não é a cidade, o local onde ele foi registrado. Ele pode procurar a serventia do registro civil da residência dele e procurar se informar para poder processar o pedido para ser enviado ao registrador civil de onde foi feito o assento, né? Apresentando os documentos, apresentação dos documentos, o oficial da identidade com foto do requerente, original e cópia, certidão de nascimento do filho, que vai ser reconhecido, né? Original e cópia, e no traslado, então, não fazer nenhuma menção à origem da filiação, como se fosse realmente o reconhecimento da paternidade biológica. A gente já tem o hábito de fazer, também não pode constar nada no traslado a respeito dessa origem de filiação. A conferência, então, deve ser minuciosa dos documentos pessoais do requerente, tem que conferir para ver se está tudo certo, foto, assinatura. Isso vai ser através, então, de um termo próprio, escrito particular. O modelo também, o CNJ já determinou no provimento 63, lá no anexo 6 do provimento, porque no provimento tem outros anexos, tem certidão, modelo de certidão. Então, lá no anexo 6 do provimento existe o modelo do escrito particular. A qualificação, observar também o provimento 61, que é a qualificação que hoje está nos atos, né, presente nos atos notariais registrais, determinados pelo provimento 61, além da qualificação do modelo que está lá no anexo 6, atentar então para os atos do 61 também, e a assinatura. A assinatura que ele vai assinar na sua presença, vai conferir os documentos, né, o termo já está pronto, então está bem tranquilo de elaborar. E o registrador deverá proceder minuciosa verificação da identidade do requerente, mediante coleta, em termo próprio, por escrito particular, conforme o modelo constante no anexo 6, sua qualificação e assinatura, além de proceder rigorosa conferência do documento. Então, tudo isso está lá no parágrafo 1º. E o arquivo de documento? Vai arquivar, então, a cópia do documento de identificação e o termo assinado. Vai manter em arquivo a cópia do documento de identificação juntamente com o termo assinado. Esse é o arquivo que os oficiais vão poder manter na serventia para poder comprovar a assinatura, então, da mudança, da alteração, né, do reconhecimento. O que vai constar do termo? Os dados do requerente, dados do campo filiação, dados do filho que constam no assento e a assinatura do pai e da mãe quando o filho for menor. Então, se o filho for menor, o pai e a mãe têm que comparecer para assinar. Se for maior, já não precisa. A exigência do consentimento para filho maior de 12 anos. Se o filho for maior de 12 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade exigirá o seu consentimento. Ele vai assinar também, o de 12 anos vai comparecer junto, vai assinar consentindo, juntamente, né, com a pessoa que está reconhecendo. E do termo vão constar, então, além dos dados do requerente, lá o campo filiação, porque a gente precisa da filiação para constar os avós no campo da certidão da pessoa que está sendo reconhecida, né? Os dados do filho, que constam no assento, e a assinatura do pai e da mãe, então, quando o filho for menor. Se for maior, já não precisaria da assinatura do pai e da mãe, mas quando for menor, precisaria da assinatura, então, do pai e da mãe. As anuências, elas são feitas pessoalmente. O provimento fala, coleta da anuência tanto do pai quanto da mãe e do filho maior de 12 anos deverá ser feita pessoalmente ao oficial do registro civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado. No oficial, então, ela vai ser feita pessoalmente. De quem que é essa anuência? Tanto do pai quanto da mãe e do filho maior de 12 anos. Os artigos que a gente às vezes costuma ler, eles falam, dependendo do autor, ele entende que às vezes poderia ser por procuração, né, por pública ou com firma reconhecida, porque para reconhecer um filho biológico a procuração é aceita, mas o provimento ele taxou aqui que são feitas pessoalmente, então depende
a questão, né, de ser discutida e até levado à dúvida, se surgir dúvida da questão do juiz competente para poder verificar isso. E se tiver na falta do pai ou da mãe do menor, quando exigido, aí vai ter que levar a apresentação do juiz competente nos termos da legislação local, porque o parágrafo 6 também já é claro, na falta da mãe ou do pai, na impossibilidade de manifestação válida destes ou do filho, quando exigido, o caso será apresentado ao juiz competente nos termos da legislação local, para ver se o juiz vai poder suprir ou qual a forma de suprimento que ele vai entender aqui para poder que seja feito, né? Então, o parágrafo 7º, ele fala a questão da pessoa com deficiência. Se for questão da pessoa com deficiência, vai ter que observar, então, lá no Código Civil, lá na tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada, capítulo 3 do título 4 do livro 4 do Código Civil, que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ficar atento, atentar para a questão lá do Código Civil, o que é que fala, se realmente a pessoa for envolver a participação de alguma pessoa com deficiência, atentar para a inclusão, para o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o reconhecimento, ele pode ser feito por meio de documento público ou particular de disposição de última vontade, ou seja, testamento. Pode ser feito através de testamento, documento público ou particular de última vontade. A manifestação da vontade, mas aí nesse caso será irrevogável, nos termos de qual artigo? 1609, parágrafo 2º do Código Civil, porque é reconhecimento de filho, quando faz por escrito particular, mesmo quando é feito o reconhecimento de filho, ele não é irrevogável. Então, observar, mesmo sendo feito então por testamento ou mesmo Código Civil, é a questão do 1609, inciso 2º do Código Civil, que ele é irrevogável. Observar então os trâmites do provimento, mesmo que seja feito às vezes por testamento, por disposição de documento por particular de disposição de última vontade, ele não pode fugir à regra do provimento, ele tem que ser cumprido dentro do provimento 63. Já o artigo 12, então, ele fala a questão da fraude, da falsidade, da má-fé, do vício de vontade. Então, se tiver dúvida quanto à configuração do estado da posse de filho, e ele fala bem claro, simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, o registrador fundamentará a recusa, não praticará o ato e encaminhará o pedido competente nos termos da legislação local. Então, se tiver a dúvida, o estado da posse de filho, a gente já viu lá no início, o que pode configurar, a questão da afetividade, se já tem vínculo, isso tudo é notável, né? E se qualquer dúvida que o oficial tiver, ele deve então encaminhar, fundamentará a recusa e vai encaminhar ao juiz, encaminhar o pedido para o juiz competente. Qualquer dúvida que tiver, não só nesse caso e nos outros itens também, sempre o oficial deve procurar encaminhar e procurar dirimir essas dúvidas então com o juiz para ficar mais seguro, para poder elaborar o ato, né? Praticar o ato. O artigo 13, a discussão judicial sobre o reconhecimento da paternidade ou ação obstará o ato pelo presente provimento. Não pode ter outra ação em andamento, porque senão vai obstar o ato, o procedimento, a discussão sobre reconhecimento da paternidade ou de procedimento de adoção obstará o reconhecimento pela sistemática do provimento, ou seja, extrajudicial. Se tiver alguma ação, algum reconhecimento da paternidade ou mesmo adoção, vai obstar o ato, não poderá ser na sistemática desse provimento, né? E a declaração do requerente no termo, ele vai ter que fazer, se não tiver, que desconhece a existência de processo judicial em que se discuta a filiação e a pena de incorrer em ilícito civil e penal. Então ele vai ter que declarar isso, que ele desconhece, né, que existe algum processo em andamento, para não também, porque senão reconhece esse judicial e tem um processo em andamento, para não ficar, então ele tem que declarar sob a pena de incorrer em ilícito civil e penal. A partir do momento que ele declara, né, já está assumindo essa responsabilidade. Já o artigo 14, ele entra muito na questão da multiparentalidade, porque ele fala assim, somente poderá ser então forma unilateral. Então, o registrador civil realizará 2 atos, um para o pai, sócio afetivo, e outro para a mãe, sócia afetiva. Por isso que ele é unilateral. O reconhecimento de paternidade ou maternidade sócia afetiva também somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará no registro que mais de 2 pais e de 2 mães no campo filiação, no assento de nascimento. Então, não implicará registro de mais de 2 pais e de 2 mães no campo filiação.
Então sempre, e a Noreg, a ARPEN já emitiu uma nota técnica sobre a multiparentalidade orientando os oficiais. E fala o seguinte, que limitada a 2 pais, um registral e outro socioafetivo, e 2 mães, uma registral e outra socioafetiva. Lembrando que no campo filiação, então, vão estar os pais, e lá no campo dos avós, os avós, né? Tanto os avós do pai biológico quanto os avós da criança, referente ao pai ou à mãe biológica, e referente ao pai ou à mãe socioafetiva também. Então, essa nota da ARPEN, ela é de 6 de dezembro de 2017. Ela fala assim, o citado artigo 14 do provimento estabelece ainda que o reconhecimento de paternidade socioafetiva deve ser feito de forma unilateral, ou seja, não é possível fazê-lo simultaneamente de pai e mãe, mas apenas de um pai ou uma mãe, devendo um dos pais e uma das mães serem registrais. Dessa forma, as pessoas que já possuem pai e mãe registral, para terem o reconhecimento de um pai e uma mãe socioafetiva, formando a multiparentalidade, deverá o registrador civil realizar 2 atos, um para o pai socioafetivo e outro para a mãe socioafetiva. Respeitar sempre o limite instituído no provimento de, no máximo, contar com 2 pais e também 2 mães no texto. Então, essa aqui tinha dúvida quando o provimento foi editado, muita gente tinha dúvida, agora já está bem claro. É a questão da multiparentalidade, né? Já é aceitável a multiparentalidade no reconhecimento então socioafetivo, já é aceitável desde que então não tenha mais de 2 pais e mais de 2 mães no campo filiação. E atentar então também a questão, quando for reconhecer a questão dos avós, né? Muda a filiação e muda no campo dos avós também. E no artigo 15, se o reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva não obstacularizar a discussão judicial sobre a verdade biológica. Então, pode ter sido reconhecido socioafetivo, mas não obsta, né, uma decisão judicial na questão da maternidade ou paternidade biológica, não. Então, a questão judicial ela está presente também se for o caso, não vai obstar, o reconhecimento não vai obstar a verdade biológica se ela for questionada, não, tá? E no final tem o termo de reconhecimento de filiação socioafetiva, que está aqui no final, foi colocado, é o lado anexo 6, né, do provimento, atentando então se tiver alguma alteração, adequar ao provimento 61, se tiver alguma coisa, cada caso é um caso, se tiver alguma coisa que necessitar colocar aqui também não impede de colocar para que o ato então seja feito de forma tranquila dentro da legislação, que não traga nada de dificuldade para as famílias, porque envolve muita afetividade, envolve muito, né, questão patrimonial, envolve muito consanguinidade, família, é um campo que abrange, né, e traz direitos, traz deveres para, né, para ambas, para a família, né, para quem está reconhecendo, para quem é reconhecido. Então, atentar sempre a essa parte para que tudo fique feito dentro da lei, seja literal, para não trazer dificuldade para nenhuma das partes. Então, lembrar sempre também o oficial que sempre que tiver dúvida, recorrer então à decisão do juiz, a dúvida, levar realmente para o juiz, ajudar a tentar dirimir, né? É previsto no Código de Normas, é previsto na legislação, sempre levar a questão para poder ser dirimida de uma forma também tranquila dentro do que a lei determina. Então, muito obrigada a todos. Eu estou disponibilizando também as lâminas, os slides vão ser colocados logo abaixo do vídeo, para que caso vocês queiram realmente consultar a legislação, está mais fácil para poder, né, olhar os artigos, os recursos, tudo aquilo que deu origem ao provimento. Muito obrigada.